Queridos amigos, irmãos, esse tópico fala sobre humilhados por nossa própria fragilidade. Ninguém gosta de ser humilhado, mas à medida que nós aprendemos, nós precisamos nos humilhar para sermos exaltados por Deus. Por que devemos vencer a cultura da maledicência? Um mexerico, uma fofoca, né? Por que devemos vencer essa cultura, né? Tito diz assim, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. É isso aí, pastor. Então, irmãos, a pergunta ela é muito interessante, né? Porque devemos vencer essa cultura, né? Essa tendência de ver sempre o erro das pessoas e não as boas virtudes, né? Então, além do texto que você leu, aqui a ninguém infame, né? Mas aqui mostra, né, qual é o nosso dever, né? Mas sejamos modestos, né? Mostrando toda a mansidão. Mas Tiago 4,11, ele usa uma expressão mais enfática, né? Irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, quando nós nos assentamos, né, para julgar qualquer comportamento de outra pessoa, aqui diz que nós estamos julgando a lei e estamos agora no lugar de juiz. E Deus não nos deu essa autoridade, né? Exato. Não é isso? Todo juízo é dado a quem? A Deus, né? Claro. Ele é que julga retamente. Uhum. Então, não é dado a nós essa autoridade. E a notinha diz, não fale mal de ninguém. Não ouça o mal de nenhum homem. Se não houver ouvintes, não haverá divulgadores do mal. Interessante, né? Exato. Então, se alguém vem me falar mal de um irmão, mas eu procuro, né, não dar ouvidos àquilo ali, nem muito menos passar, né, as más informações para outras pessoas, o mal é cortado pela raiz. Continue a nota mais um pouquinho, irmão. Se alguém falar mal de outro diante de você, impeça-o, né? Aqui está a recomendação. Recuse-se a ouvi-lo, mesmo que as maneiras dessa pessoa sejam sempre suaves e a índole gentil. Ele pode professar apego e ainda assim lançar insinuações dissimuladas e enfraquecer a pessoa pelas costas. Esfaquear a pessoa pelas costas, né? Recuse-se resolutamente a ouvir, ainda que o mexeriqueiro diga não estar aguentando e que precisa falar. Interessante, né? Né? Então aqui é uma recomendação muito importante. Primeiro, vão até o irmão e fale com ele a sós sobre o erro dele. Então esse é o dever, né? Então se eu creio que uma pessoa está em erro, em vez de eu propagar aquele erro, eu vou lá e que às vezes a própria pessoa não se dá conta que está cometendo aquele erro. Pronto, ajuda a pessoa, né? Resolve o problema, né? E corta o mal pela raiz, né? Eu acho que muitos problemas seriam evitados caso não é verdade? Usássemos essa atitude. Né? Justamente. Pergunta B. O que acontece quando a pessoa em erro se recusa a ouvir? Então, aqui, irmão Joel, irmãos que estão assistindo, né? Aqui a regra é Mateus 18, 16, 17. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize à igreja. E também, se não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então, veja que o caminho é este, né? A nota é muito interessante. Se isso falhar, quer dizer, ir ter com a pessoa, né? Certo. Leve com você 1 ou 2 amigos e fale com o faltoso na presença deles. Se esses passos falharem, informe a igreja. Nenhum incrédulo deve estar a par do menor detalhe do assunto. Contar isso para a igreja é o último passo a ser dado.
e não publique essas coisas aos inimigos de nossa fé. Então aqui nós vemos a recomendação, né? Isso. Vai falar com a pessoa, se ela não ouve, pega 2 pessoas, né, amigas de confiança, vão falar com ele. Se assim mesmo ele se recusa a ouvir e se corrigir agora, então o terceiro passo é ir à igreja. Certo. Né? E a grande recomendação é essa, ó. E nenhum incrédulo deve estar a par do menor detalhe do assunto. Exato. Então as coisas da igreja não devem ser propagadas para pessoas que não são da fé, e muito menos aos inimigos da fé. Amém. Explique o que pode fazer dar certo ou arruinar a verdadeira restauração. Gálatas diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aqui, irmãos, então nós temos duas alternativas, né? Ou o mal é sanado, nós salvamos a pessoa, ou então a coisa fica mais arruinada, né? Isso. O primeiro passo é essa primeira parte aqui, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Aí a serva do Senhor comenta: tenha em mente que a obra de restauração deve ser o nosso fardo. Quer dizer, a nossa preocupação, quando uma pessoa está em erro, não é vê-la fora da igreja, não é comentar as suas faltas, né? Ou achar que o melhor lugar dela é fora da igreja, não. O nosso trabalho é restaurar a pessoa. Né? Sempre termos isso em mente. E sempre sabendo que quem faz essa restauração, na realidade, a gente tem que orar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Para ajudar-nos. Justamente. E a outra parte, irmão, que pode arruinar é o que diz a nota, né? A obra que nos foi imposta a fazer por nossos irmãos não é rejeitá-los, nem os pressionar ao desânimo ou ao desespero, dizendo: você me decepcionou e não tentarei ajudá-lo. Isso aqui não é um espírito cristão, né? Exato. Aí nós tomamos aquela atitude, poderíamos ajudar a pessoa, nós agora usamos para prejudicar a pessoa. Justamente. E muitas vezes, porque talvez fomos atingidos por alguma coisa que a pessoa nos fez, certo. Aí partimos para uma espécie de vingança. Né? Isso realmente é abominável, né? É abominável diante de Deus. Né? Exato. O finalzinho da nota assim diz assim: no próprio Espírito, agradece a Deus por não ser como os demais homens e supõe que a própria conduta é louvável e que ele é forte demais para ser tentado. Nunca devemos pôr isso na nossa mente. Né? Exatamente, que achamos que somos melhores. Justamente. Né? Aqui vem falando do fariseu, né? O fariseu se considerava melhor que o publicano. Né? Justamente. Né? Então esse espírito de acharmos, porque não caímos no mesmo problema da pessoa, mas nós temos outros problemas. Né? Claro. Então nesse assunto não temos nada que nos vangloriar ou achar que somos melhores que os outros. Né? Deus abençoe a todos. Amém.